Olá, a gente vai mergulhar hoje num assunto que, olha, mexe com a vida de todo mundo, a privacidade dos nossos dados. Vamos entender direitinho como a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, funciona para dar às pessoas o controle sobre as próprias informações. Pensa só, cada clique, cada pesquisa que a gente faz, cada comprinha online, é uma montanha de dados que vai se acumulando. E aí fica a pergunta, né? Quem, afinal de contas, está no controle de tudo isso? A resposta para essa pergunta, como a gente vai ver, está mudando e para melhor. Bom, então vamos lá. Essa conversa sobre privacidade de dados, ela não surgiu do nada ontem. Na verdade, ela faz parte de um movimento global, uma ideia que vem sendo construída, há muito tempo. E o que é muito legal de ver aqui é essa evolução. A gente sai de um princípio lá de 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, passa por tratados mais específicos na Europa, e tudo isso vai ganhando força até chegar na famosa GDPR. Sabe, aquela lei europeia que virou uma espécie de modelo para o mundo inteiro. E esse trecho aqui, de 1948, mostra a raiz da coisa toda. Proteger dados não é só sobre tecnologia, sobre internet. É sobre um direito humano fundamental. Um direito que já era reconhecido há mais de 70 anos. Isso é muito forte. Beleza. E o Brasil? Como é que o nosso país entrou nessa história toda? Pois é, a resposta veio na forma da nossa própria lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E aqui está o ponto principal, o coração da LGPD. O objetivo dela não é proibir as empresas de usar dados, não é isso. A ideia é garantir que esse uso seja feito com total respeito à liberdade e à privacidade de cada pessoa. Então, a lei foi sancionada lá em 2018 e começou a valer mesmo em 2020. Com ela, o Brasil entrou para um clube importante, sabe? O de mais de 100 países que decidiram levar a sério a privacidade de dados e criar regras claras para isso. Ok, agora que a gente já entendeu o contexto, vamos para a parte prática. Como é que essa lei funciona no dia a dia? Vamos conhecer os conceitos-chave e quem é quem nesse jogo. Primeiro de tudo, a lei separa as coisas. Existe o dado pessoal, que é basicamente qualquer informação que possa levar até uma pessoa. Mas aí tem o dado pessoal sensível. Ah, esse é outra história. Informação sobre saúde, religião, opinião política. Esses dados têm uma proteção super reforçada, muito mais rigorosa. Para a gente entender os papéis, vamos usar uma analogia de uma obra. Pensa no controlador como o arquiteto do projeto. É ele quem desenha a planta, quem decide o porquê de coletar os dados e como eles vão ser usados. A decisão final é dele. E se o controlador é o arquiteto, o operador é a equipe de construção. Ele não inventa nada. Ele não decide o projeto. Ele pega a planta do arquiteto e constrói. Ele segue direitinho as ordens e as instruções que o controlador passou. Certo? E o ponto é que não importa se a empresa é a arquiteta ou a construtora. Ambos, controlador e operador, têm que seguir as regras do jogo. E essas regras são os 10 princípios que estão lá no artigo 6º da LGPD. São como os 10 mandamentos do tratamento de dados. O primeiro grupo de princípios é sobre jogar limpo, sabe? Finalidade, adequação e necessidade. Traduzindo, a empresa tem que dizer exatamente para que é o dado e só pode usar para aquilo. E o mais importante, só pode pegar o mínimo necessário. Acabou aquela história de, vou coletar tudo aqui, vai que um dia eu precise. Agora não pode mais. A ideia é ser preciso, quase cirúrgico. Depois vem o pilar que devolve o poder para o dono do dado. É o livre acesso, a qualidade dos dados e a transparência. Isso significa que o titular tem o direito de bater na porta da empresa e perguntar, de graça, o que vocês têm aí sobre mim? E tem o direito de exigir que a informação esteja correta, atualizada. É uma virada de chave, daquela mentalidade de os dados são nossos para os dados são da pessoa, a gente só está usando com permissão. E por último, mas não menos importante, o pilar da segurança e da responsabilidade. Porque, não adianta ter boa intenção e deixar a porta aberta. A lei exige ação. As empresas têm que ter medidas para proteger os dados, para prevenir vazamentos. E um ponto super importante. É proibido usar dados para discriminar alguém. E o gran finale, não basta fazer, tem que provar que fez. As empresas precisam ter como demonstrar que estão seguindo a lei à risca. Tudo bem, a gente falou bastante das empresas. Mas e na prática, para cada pessoa, o que isso realmente significa? Vamos focar agora nos direitos que a LGPD garante ao titular dos dados.
Olha, a LGPD é como se fosse um canivete suíço de direitos para o titular dos dados. A pessoa pode confirmar se uma empresa trata seus dados, pode pedir acesso a eles, pode corrigir o que estiver errado e mais, pode pedir para anonimizar, bloquear ou até apagar dados que não são mais necessários e talvez o poder mais importante de todos, o de revogar o consentimento. Deu consentimento hoje? Pode retirar amanhã, a qualquer momento. E para que todos esses direitos sejam respeitados, não adianta a empresa só ter um manual guardado na gaveta. É preciso criar uma verdadeira cultura de proteção de dados. É o que o mercado chama de compliance digital. Mas como é que se constrói isso? Bom, existe um passo a passo. Começa mapeando os riscos, depois criando políticas internas bem claras, aí vem o treinamento de todo mundo, o monitoramento para ver se as regras estão sendo seguidas e, claro, ter canais para reportar problemas. E, fundamental, ter um plano de ação prontinho para caso pior aconteça, como um vazamento de dados. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final. A LGPD, na verdade, não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Ela nos obriga a parar e pensar nesse equilíbrio delicado entre inovação, tecnologia e um direito humano que é essencial. Então a pergunta que fica no ar é: no mundo que roda a base de dados, qual é o verdadeiro preço da privacidade? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando. Até a próxima!